Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 7 dessa terceira parte, Lei de Sociedade. Para este vídeo, o tema Laços de Família. Allan Kardec apresenta 3 questões a respeito deste tema, Laços de Família. Questão 773. Por que razão, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados? Resposta. Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam. Aqui está a diferença fundamental entre os seres humanos e os seres animais. Os seres animais vivem vida material, regida pelos instintos, por esses aspectos de puramente material, cujo pensamento dos animais é descontínuo, é fragmentário. Por isso, eles não são dotados de razão. Quando o pensamento na evolução dos seres animais se torna contínuo, ele passa a raciocinar. Isso caracteriza o ser humano. Passa a ser dotado de razão, capacidade de raciocinar. E aquilo que era puramente instinto passa a se transformar em sentimento. Pensamento contínuo, razão, sentimento. Com o desenvolvimento do sentimento e da razão, passamos, como seres humanos, a ter vida moral. Passamos a responder pelos nossos atos. Paulatinamente, este aspecto vai se ampliando na vida humana, até que nós possamos completar esta fase humana no desenvolvimento destes aspectos. Inteligência, pensamento contínuo, razão, sentimento. Então, a vida moral se torna predominante no ser humano ao longo da sua evolução através das reencarnações. Então, há uma diferença fundamental entre os seres animais e os seres humanos. Os seres humanos têm uma força que lhes é própria, a força do progresso, de querer sempre o melhor. Questão 774. Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? Resposta. O destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. A necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma,
que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A gente vê aqui praticamente um roteiro da evolução dos seres dentro da categoria humana. No início ainda predomina muito dos instintos, e com a evolução, com o passar das encarnações, com a aprendizagem, vai se aumentando o sentimento. E daí os laços de amizade, os laços de família, para então convergir para os laços de fraternidade humana para com toda a sociedade. Este é o roteiro da evolução. A evolução, ela culmina no ser humano quando há um sentimento de fraternidade para com toda a humanidade. Mas se inicia na família. Na repetição das encarnações, os espíritos se reencontram e vão desenvolvendo desta maneira as relações afetivas, que acaba por tomar conta dos referenciais de valor do ser humano, até que nós alcancemos esta questão de nos amarmos como irmãos em toda a humanidade. Este é o roteiro. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência quer dizer agravamento, vai se acentuando o egoísmo. O egoísmo é aquilo que ainda repercute da nossa experiência como animais, mas que no ser humano é egoísmo, nos seres animais é instinto. Mas isso já não cabe na categoria humana. É egoísmo. Egoísmo é uma paralisação do progresso moral. Nós podemos encontrar no livro Vida e Sexo, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 2, Emmanuel trata neste livro, Vida e Sexo, família. Ele fundamenta os seus comentários numa frase, num parágrafo constante no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja só o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que embasa o comentário de Emmanuel. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma, reencarnações, né? As segundas, as laços corporais, as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Este parágrafo está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Fazendo comentários a respeito desta passagem, o Espírito Emmanuel, ele apresenta no final dos seus comentários o seguinte: importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente, evolui incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Então, a família seria o educandário valioso da alma para o desenvolvimento moral e, portanto, espiritual.
Temos, desta forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Veja a importância da família. Muitas vezes surgem pessoas advogando causas contrárias à família, o que, como diz ali a resposta de Allan Kardec, dos espíritos, Allan Kardec, uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, a pessoa não evolui, ela fica parada na evolução moral, não é? O Livro dos Espíritos traz também, na questão número 205, um comentário sobre esta questão de reencarnação e laços da família. Olha só. A questão 205. A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Resposta. Ela os distende, não os destrói. Distende, a reencarnação proporciona evolução, não é? Da vida familiar, dos laços de família. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Aí está a importância da família para a nossa evolução espiritual. Lei de sociedade. É preciso que tenhamos em mente para onde estamos indo no progresso através das encarnações. Para a comunhão fraterna entre todos os seres humanos, todos os seres vivos. A comunhão com Deus, a evolução do espírito ampliando o nosso entendimento a respeito de Deus e suas leis e a nossa comunhão como personalidade ao espírito, que por sua vez está sempre em comunhão com Deus, vai fazer com que nós estejamos em estado de moralidade muito avançada e, portanto, de bem-aventurança. Os laços de família se fortalecem. É preciso fortalecer os laços de família, aprendendo a fraternidade, que é uma virtude do reino dos céus. Fraternidade, solidariedade, perdão das ofensas, indulgências, benevolência, são características próprias do reino dos céus. Ao alcançar a harmonia entre a personalidade e o espírito, como o espírito está sempre em comunhão com Deus, nós alcançamos o estado de bem-aventurança. Ainda que, enfrentando as dificuldades da vida material, os nossos sentimentos e a nossa percepção dos fatos muda completamente. Muito bem. Com este tema, Laços de Família, nós concluímos o estudo do capítulo 7, Lei de Sociedade. No próximo vídeo, daremos início ao capítulo 8, Lei do Progresso, com o tema Estado de Natureza. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.